estudantes do 7º ano! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andressa e hoje estaremos vendo a aula número 20 de Robótica Educacional. Sejam todos muito bem-vindos! E hoje nós iniciaremos a nossa aula com uma temática muito bacana. O mão na massa. Vocês já ouviram falar sobre o mão na massa? Será que esse mão na massa é cozinhar ou significa colocar a mão na massa, literalmente sendo como um pedreiro ou um construtor? O que será que significa esse mão na massa? Hoje nós iremos descobrir e vamos também entender toda a origem e como tudo aconteceu. Acompanhem comigo! A mão na massa veio derivada do movimento maker. A origem desse movimento está no conceito DIY, Do It Yourself, onde o estudante é o protagonista na sua aprendizagem. Então, esse conceito de faça você mesmo traz para nós toda uma ideia de sustentabilidade, de reaproveitamento de material. Vamos entender um pouco sobre a origem do faça você mesmo? Vejam lá. O DIY surgiu nos Estados Unidos em 1920, quando as pessoas eram encorajadas a fazerem seus próprios objetos, reformas e reparos em casa, sem ajuda de profissionais, com o objetivo de não gastar muito. O termo apenas se popularizou nos anos de 1950. Então, o que aconteceu? Após a Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas perderam o emprego e acabaram ficando sem dinheiro. Então, esse termo realmente se popularizou após a Segunda Guerra Mundial, pois as pessoas necessitaram reproduzir certas coisas que não haviam condição financeira. Mas acompanhem comigo dando continuidade à origem sobre faça você mesmo. Com a evolução da tecnologia, trouxe uma grande necessidade de inovação, o que causou diversos impactos em diferentes segmentos. Por exemplo, o trabalho repetitivo e maçante das linhas de montagem industrial deixou de fazer tanto sentido após os robôs assumirem grande parte desse tipo de atividade. Então a gente pode observar que com a tecnologia evoluindo, os robôs começaram a auxiliar nas indústrias e também todo esse processo de faça você mesmo faz com que as pessoas busquem diversos materiais e reaproveitem esses materiais em casa para ajudar também na sustentabilidade. E dando continuidade, com essas inovações, as pessoas também se viram capazes de construir o conhecimento e não simplesmente de querer consumi-lo pronto. O mercado de trabalho em geral começou a ser impulsionado por novas ideias e projetos que refletiam essa vontade de reconstrução. Muitas escolas passaram a aderir a esse movimento e apostar na cultura maker. Então, as pessoas observaram que poderiam construir as coisas em casa sem ter um custo financeiro, reaproveitando seus materiais. E as escolas também observaram que esse movimento traz para os estudantes um processo criativo para que eles também possam desenvolver projetos e novas ideias. Mas vamos entender um pouquinho sobre esse movimento maker. Qual será a base dele? Vejam comigo. Colaboração, troca de conhecimentos, busca por soluções para problemas reais, proatividade, experimentação e prototipagem. Nossa, que palavra difícil, né? O que será que é prototipagem? Vamos ver? Observem lá. É a arte de transferir ideias do âmbito conceitual para a realidade. Então, todo esse movimento maker, como nós podemos observar ali, ele tem como base a colaboração, a troca de ideias. Por que essa troca de ideias? Porque a ideia do meu amigo, do meu colega, pode acrescentar dentro do meu projeto
Ou juntos podemos pensar em ideias diferentes que aprimorem mais ainda o projeto. E dando continuidade, a expressão colocar a mão na massa remete a criar hipóteses, fazer testes, validar resultados, refletir e chegar a conclusões. O aprendizado está muito mais no processo do que nas suas consequências. Por que ele fala que o aprendizado está muito mais no processo? Porque quando o estudante ou a pessoa realiza esse processo, ele pode ter uma margem de erro, e isso faz com que a pessoa reflita e aprimore o seu projeto, fazendo com que ele se torne mais viável. E vamos continuar agora vendo sobre o que é ser mão na massa. Vejam lá, ser mão na massa é imaginar, também é criar e compartilhar. Porque nós precisamos imaginar alguma ideia, alguma solução para algum projeto, para algum problema, após nós iremos criar e compartilhar. E nessa troca do compartilhar, o meu colega, ou meu amigo, o meu familiar, ele pode contribuir para que o meu projeto fique mais bacana. E isso faz com que eu imagine de novo, crie de novo e compartilhe. Então ele fecha um ciclo que faz com que a gente seja mais eficiente nesse mão na massa. E agora vamos ver um pouquinho sobre esses 3 pilares do que é ser mão na massa. Acompanhem comigo. Quando existe a curiosidade, a possibilidade de imaginar, desenvolve conexões que possibilitam o desenvolvimento de projetos inovadores. Logo, o imaginar é um dos pilares mais importantes do mão na massa. Ali ao lado vocês têm uma imagem que está dizendo assim, think outside the box. O que significa isso? Pensar fora da caixa. Essa expressão faz com que a gente pense de uma forma diferente que não é o pensamento convencional. Esse pensar fora da caixa é para ser algo criativo e inovador. Vamos ver sobre o outro pilar. A liberdade criativa se dá quando o estudante consegue explorar diferentes ideias e materiais, possibilitando formas de criações em seus processos. Então, o estudante ou a pessoa que quiser criar algo, se ele tiver uma gama de diversos materiais, será mais fácil até de ele ter ideias para produzir algum projeto. E vamos ver o próximo pilar. Devemos celebrar o que foi criado e compartilhar ideias, outras soluções e realizar trocas de experiência, possibilitando explorar novos horizontes. Então, como eu já havia comentado com vocês, essa troca, o compartilhar, ela é essencial para o processo desse mão na massa. E estamos falando tanto em mão na massa, movimento maker, cultura maker. O que será que significa maker? Observem lá. Maker, aquele que fabrica ou cria. O grande intuito de um espaço maker nas escolas é propiciar aos estudantes um lugar propício para que as ideias surjam a partir da experimentação e do compartilhamento. Em outras palavras, é esperado que eles aprendam colocando a mão na massa. Então, esses cantinhos, makers, todo esse movimento maker, ele não necessariamente precisa acontecer só na escola. Você em casa pode ter o seu cantinho maker ou o seu projeto maker. Porque esse projeto, ele não necessita de diversas tecnologias. Você pode estar apenas utilizando materiais que não têm mais uso dentro da sua casa. Então vamos entender um pouco mais sobre esse espaço maker. Acompanhem comigo. Os espaços makers têm formato mais livre, podendo estar ligados ou não a uma instituição de ensino
pesquisa ou empresa, sem obrigações quanto à variedade de equipamentos e ao funcionamento do espaço. Então, ele não tem uma obrigação de ter diversos aparelhos tecnológicos. Você pode realmente estar utilizando o que você possui em casa. Mas agora vamos conhecer sobre outros espaços que são muito inovadores também. Nós temos aqui o Fab Lab. Acompanhem comigo. Dentro da cultura maker existe um conceito que é o Fab Lab, que nada mais é do que um espaço que possui diversas ferramentas controladas pelo computador e materiais para a produção rápida de objetos, estimulando a inovação e a criatividade por meio da prototipagem. Então esse Fab Lab, ele acontece no mundo inteiro. Tem diversos Fab Labs espalhados por aí. E eles também trocam informações entre eles. Eles chamam de rede compartilhada, onde eles compartilham diversas ideias e também projetos. Continuando, porém com algumas regras específicas. Todo Fab Lab precisa ter no mínimo 5 tipos de máquinas: impressoras 3D, cortadora laser, cortadora de vinil e outros maquinários. Então, nós podemos entender que a diferença do espaço maker para o Fab Lab é a questão dos materiais. Mas isso não significa que no Fab Lab também não tenham materiais que nós podemos reutilizar para constituir os projetos. Por exemplo, na minha pesquisa para elaborar esta aula, eu pesquisei sobre diversos Fab Labs. E neles, em algum deles, eles construíram de materiais recicláveis impressoras 3D ou até outras impressoras que poderiam fazer outras impressoras. E teve até uma pessoa que construiu a sua própria casa com uma impressora 3D. Muito interessante, né? Mas vamos continuar vendo um pouco mais sobre os objetivos do Fab Lab. Acompanhem comigo. Criar um espaço no qual estudantes, empresas e a comunidade possam compartilhar conhecimentos e colocar em prática seus projetos e ideias, facilitar o acesso a ferramentas de fabricação convencional e digital aos seus usuários. Então, no Fab Lab, nós podemos dizer que todas as pessoas têm acesso. É claro que você deve consultar o da sua cidade para ver a disponibilidade de horários. E falando da nossa cidade de Curitiba, nós temos o Fab Lab da Cidadania Cajuru. Então, aqui nesta imagem, vocês podem observar o Fab Lab da Cidadania do Cajuru. Observem ali que nós temos diversos maquinários e espaços para trocas de ideias, para que seja compartilhado todos esses projetos e inovação. Então vejam lá, o espaço conta com laboratório de informática, salas para cursos, prototipagem e ambientes para reuniões e videoconferência, além de equipamentos modernos para fabricação digital e prototipagem. E uma coisa bem bacana que o Fab Lab daqui de Curitiba realizou foi várias produções de face shields. Vamos conferir como foi todo esse projeto? Acompanhem. O Fab Lab da Cidadania do Cajuru foi responsável por realizar a produção de diversos face shields utilizando a impressora 3D e o corte a laser, auxiliando muitos hospitais e profissionais da saúde. Então ali nós temos a quantidade que eles produziram. Olhem só, nas impressoras 3D, eles produziram 17.699 face shields. Já na laser, eles realizaram 3.585, com um total de 21.284 face shields, que auxiliaram as pessoas da saúde e diversos hospitais, pois estavam com falta dos equipamentos de segurança de saúde. Mas continuando, nós iremos ver agora um vídeo sobre o Fab Lab,
Para vocês conhecerem melhor como funciona todo esse maquinário, verem mais de perto as produções das impressoras 3D e também das cortadoras a laser. Vamos conferir? Tem uma boa ideia tecnológica e quer botar em prática? Não pule esse vídeo e conheça o FabLab. Ninguém duvida que o emprego do futuro passa pela tecnologia, né? Dominar as ferramentas é a base para quem quer encarar esse novo mundo que está surgindo. E é aqui, no FabLab, que se prepara o profissional da manhã. Nada menos do que um laboratório inteiro, com todas as ferramentas, para você dar vida às suas ideias. Desde quando foi inaugurado, em março do ano passado, o FabLab Cidadania Cajuru, que foi o primeiro espaço público deste tipo em Curitiba, já ajudou a dar vida a mais de 50 projetos. E esses projetos foram feitos por estudantes, empresas e também pela própria comunidade. Isso mesmo, pois é, comunidade. Sabe por quê? Aqui não é preciso que você seja um profissional ou um estudante para botar em prática uma ideia que você acredite que possa ter futuro. Para quem não conhece, o FabLab é um laboratório onde se pode fazer de quase tudo. A unidade tem computadores, ambientes para reunião e até videoconferência. Além disso tudo, também tem equipamentos modernos para a fabricação digital e prototipagem. No FabLab, a ideia é que seja possível capacitar pessoas para o uso das máquinas até criar protótipos de produtos idealizados pelos participantes. O espaço oferece mentoria e orientação em todos os projetos. Agora, Cleverson, como que faz para participar? É só chegar? É isso que a gente quer, que todas as pessoas venham, desde o estudante, desde a dona de casa, um universitário, um professor, todas as pessoas estão convidadas a utilizar o nosso espaço. E entre os projetos que já foram criados nesse ambiente aqui, um dos destaques é o jogo de tabuleiro projetado pela estudante Júlia. Esse jogo ele é para crianças com deficiência visual. Aqui no FabLab, o meu projeto está sendo desenvolvido junto com a impressora 3D e a máquina Router, que ela faz um corte na madeira. Os 4 anos que eu tive durante a faculdade, aqui eu aprendi realmente na prática tudo em poucos dias, porque eu consigo ver realmente no real o que dá para fazer, o que não dá para fazer, enfim. Então o aprendizado está sendo enorme para mim. Se você é daqueles que é muito antenado em tecnologia, pensa muito sobre como melhorar a nossa própria vida, o FabLab é o seu lugar. Por isso, vem pra cá, venha participar. Curitiba, a cidade das ideias, se prepara para os empregos do futuro. Vocês viram que interessante esse espaço? E lembrando que vocês também podem produzir projetos no FabLab. E também lembrando que, além deles terem distribuídos esses face shields para os profissionais da saúde, eles também distribuíram para os servidores públicos. E agora nós iremos conhecer um outro espaço que é muito inovador em Curitiba, mas ele não existe em só um bairro, ele existe em diversos locais de Curitiba, que são os faróis do saber e inovação. Vamos conferir? Olá pessoal, eu sou a professora Cíntia, do Espaço Maker do Farol do Saber e Inovação Roberto Barroso, da Escola Maria Clara Brandão Tesseroli. Venham conhecer um pouquinho do nosso espaço e sejam muito bem-vindos! O Espaço Maker é um espaço inovador, onde os estudantes vivenciam experiências de aprendizagem criativa utilizando diversos materiais para o desenvolvimento de projetos. Aqui, os estudantes produzem conhecimentos, resolvem problemas e desafios através de atividades mão na massa e uso de tecnologias digitais. O Espaço Maker
É um lugar feito para imaginar, criar, aprender brincando, compartilhar e refletir. As oficinas acontecem no contraturno escolar e, para participar, os estudantes se inscrevem de acordo com o seu interesse nessas oficinas. Vejam agora algumas das oficinas que já aconteceram por aqui. Nesse vídeo, vocês puderam observar diversas ações que ocorrem dentro do Farol do Saber. E esse Farol do Saber foi o de inovação Roberto Barroso. E quem gravou esse vídeo foi a professora Cíntia. Muito obrigado pela sua contribuição. Então agora, observem comigo algumas imagens que foram fotos tiradas de crianças realizando trabalhos dentro do Farol do Saber. Observem lá. Na primeira foto, nós podemos ver que eles estão utilizando apenas palitos de churrascos e papéis. São materiais simples, né, que não requerem muito recurso. Já na segunda foto, nós podemos observar o uso ali da pistola de cola quente, tampinhas, copinhos, tudo isso com materiais para serem reutilizados e reaproveitados. E na terceira foto, vocês podem observar que ali houve uma construção de um braço robótico com materiais alternativos. E agora nós iremos conhecer também um pouco sobre a história desses faróis. Acompanhem comigo. Os faróis do saber e inovação são uma evolução dos faróis do saber, que antigamente funcionavam como bibliotecas para escolas e comunidade. Nos últimos anos, o mezanino passou por uma transformação e recebeu um espaço maker, renovando a referência das bibliotecas como centros de pesquisas e produção para lugares de descoberta, inovação, exploração e encantamento. Então, assim como o Fab Lab, o Farol também recebe a comunidade, mas também tem que se verificar o horário e ver qual é o farol mais próximo à sua casa. Então, nós podemos observar que antigamente os faróis do saber funcionavam apenas como bibliotecas, mas com o passar dos anos, houve-se toda uma nova estrutura para que fosse desenvolvido diversos projetos, com as impressoras 3D e outros materiais. E tudo isso foi acompanhando o avanço da tecnologia. E dando continuidade, os faróis do saber e inovação promovem atividades extracurriculares para estudantes da Rede Municipal de Ensino de Curitiba, no contraturno, e também estão abertos para a comunidade em dias e horários determinados, conforme o cronograma dos espaços. Então, como eu já havia comentado, você que tem interesse em participar das atividades extracurriculares dos faróis, tem que verificar o horário e a disponibilidade. E agora nós iremos assistir um vídeo que mostrará mais sobre esses espaços dos faróis do saber.
vocês viram que interessante todos esses projetos desenvolvidos dentro dos Faróis do Saber? Mas você que ainda não teve oportunidade de conhecer, é um convite para conhecer todos esses espaços inovadores. Mas estamos falando tanto em movimento maker, cultura maker, espaços makers, espaços de inovação, Fab Labs. Por quê? Porque estamos falando de mão na massa. Porque a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa criou o Dia Mão na Massa, que ele vai ser comemorado no dia 15 de setembro de 2021. E fica o convite para você aí de casa participar também desse dia tão importante. Então vamos entender um pouquinho mais. No dia 15 de setembro, a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa convida escolas dos 4 cantos do país a participarem do Dia Mão na Massa. Então você aí de casa também está convidado. É claro, se você não puder participar nesse dia, não tem problema. Você pode elaborar o seu cantinho maker e realizar esse mão na massa em qualquer outro dia. E agora nós iremos ver um vídeo do estudante Davi Kaminski. Ele é da Escola Municipal Professor Brandão. E nesse vídeo ele vai convidar vocês a conhecer a página dele no YouTube, onde ele realiza diversas produções com a mão na massa. Vamos ver? Oi galerinha, beleza? O meu nome é Davi Kaminski, tenho 9 anos de idade e estudo no Colégio Municipal Professor Brandão. E estou falando diretamente do meu canal do YouTube Na Terra do Contrário. E se você ainda não conhece, eu te convido para conhecer. Muito legal, né? E agora nós vamos conferir uma das produções do Davi Kaminski, onde ele ensina a fazer um holograma. Fala galerinha, beleza? Oi galera! Hoje aqui na Terra do Contrário nós vamos te mostrar como que é um holograma. É isso mesmo, e também vamos te mostrar como fazer um. Olha só, hein? Imagine que legal vocês fazendo um holograma aí na casa de vocês, igual esse que vocês estão vendo aí na tela. E se você ainda não é inscrito, já aproveite para se inscrever agora mesmo. É, isso aí. Então, bora lá fazer esse holograma, Davi? Bora lá então. Opa, então, eu sou Heraldo Kaminski. Eu sou o Davi Holograma Kaminski. Holograma? Como assim? Você não percebeu não? Então tá bom, né? Vocês são muito bem-vindos aqui na Terra do Contrário. Tá, eu vou andando. Onde é que fica essa Terra do Contrário? Fica lá do lado que fica de cá, fica lá do lado que fica de lá. Fica lá no lado que fica de cá, fica lá no lado que fica de lá. E aí, Davi, então, vamos lá fazer esse holograma? Bora lá então. Então, bora lá. Agora é você mesmo que tá aqui, né? Então, tá bom. Então, vamos fazer esse holograma. Pra gente fazer ele, a gente vai precisar de um plástico aí transparente. Isso. Pode ser capinha de CD também, ou até mesmo uma garrafa PET. Vocês vão conseguir fazer. De uma régua. Isso. Um pedaço de papel, que a gente vai precisar fazer um molde ali, né? E também uma caneta e uma fita adesiva transparente. Isso. E tesoura pra gente poder cortar. E claro, né, pra gente fazer o nosso holograma aparecer, vai precisar ali de um tablet ou um celular. A gente vai usar o tablet porque daí fica uma imagem um pouco maior. É isso aí. Então, vamos lá fazer isso aí? Bora lá! Então, primeiro você vai pegar o papel e vai fazer ali um triângulo. Sim, só corta a ponta daí, né? Isso, ó. Ele vai fazer um triângulo de 12 centímetros com 8 de altura. Ó, ele vai ficar mais ou menos assim. Não sei se conseguem ver ele. Beleza? Daí você vai colocar aqui, ó. E vai desenhar para recortar esse triângulo assim. Daí você vai fazer assim, ó. Ele vai ficar 4 triângulos. E daí você vai juntar um no outro, né, Davi? Isso aí. E daí o que a gente coloca aqui? A fita adesiva. Isso, ó. Daí a gente vai grudar os 4 um no outro e vai deixar do jeito que o Davi vai mostrar ali agora. Ó.
Vai ficar meio que um diamante. Nossa, viu que legal? Daí é isso que vai fazer o nosso holograma aparecer. É isso mesmo. Ó, então a gente pega o tablet e coloca bem no meio aqui da tela. Deixa virado pra cima. Isso. E daí no YouTube você vai encontrar alguns vídeos de holograma. Basta você digitar lá hologram, que já vai aparecer algumas imagens. Daí você pega essas imagens e põe para rodar e põe em tela cheia. Deixa no brilho máximo do seu celular ou do seu tablet. E precisa ser em um lugar escuro, né, pai? Isso, tem que ficar num lugar escuro. Então vamos ver como é que fica? Bora lá! O que vocês acham desse holograma aqui? Eu acho que só isso já merece o seu like e a sua inscrição aqui do canal, não é mesmo? Pois esse holograma é bem fácil de fazer e com materiais que você provavelmente vai ter em casa. Pai, para com isso! Então, isso acontece pois a imagem ela está refletindo no plástico, pois ele está inclinado a 90 graus. Isso daqui nada mais é do que uma ilusão de ótica, porque realmente não é um holograma. Ele só está projetando uma imagem bidimensional. Um holograma de verdade é igual essas imagens que vocês estão vendo aí. Que aí foi a primeira ligação holográfica, né, Davi? Sim. E olha, como vocês estão vendo, as pessoas estão conversando como se estivesse uma do lado da outra, né? Sim, só que não passa de um holograma, né, pai? Exatamente, você vê que loucura? Então, é isso aí, galerinha. Faça aí o holograma de vocês em casa aí, que é bem divertido de vocês verem isso aí. E aí, galerinha, o que vocês acharam aí do nosso vídeo de hoje? Muito legal fazer esse holograma, né? Bem legal. E é bem fácil de fazer, né, pai? Sim, você viu? Com materiais simples aí para que vocês conseguem fazer em casa. E será que é o Davi que tá aqui mesmo? Deixa eu verificar, né? Porque olha, me deu um susto ali. E se vocês gostaram do vídeo de hoje, não se esqueçam de deixar seu like. É isso aí. E a gente vai se ver sempre onde? Aqui na Terra do Contrário. Até mais, galerinha. Até o próximo vídeo. Tchau, galera. Fui. Obrigada, Davi Kaminski, por compartilhar conosco as suas produções. Agora nós estamos falando tanto em mão na massa, que tal criarmos a nossa caixa mão na massa? Eu trouxe aqui para vocês um exemplo do que podemos ter na nossa caixa mão na massa. Então nós temos aqui rolinhos de papel, palitos de churrasco, fitas, temos também copos descartáveis, garrafinhas. Aqui nós temos também palitos de sorvete, elásticos. Temos também tesoura. Então todos esses materiais, eles vão contribuir para que a nossa caixa mão na massa fique mais diversificada. Então agora nós iremos fazer a nossa atividade mão na massa. Vamos lá? Então aqui eu trouxe para vocês uma caixa de papelão
É claro que essa caixa eu já decorei aqui, ó, já colei papel colorido e também recortei aqui na diagonal para facilitar a visualização de vocês. Mas então, o que será que vai se tornar isso aqui? Bom, nós iremos montar hoje um jogo de basquete, utilizando a catapulta, que ela é um tipo de alavanca. Então, primeiro nós iremos construir a nossa catapulta. Quais são os materiais necessários? Então, nós iremos precisar de palitos de sorvete ou de picolé e precisaremos de elásticos. Então, como que eu vou estruturar a minha catapulta? Então, eu vou pegar aqui 3 palitos, irei juntá-los e um elástico em cada ponta dos 3 palitos. Então, olhem só, vou colocar aqui o elástico nessa extremidade e agora vou prender o outro elástico na outra ponta. Vou passar várias vezes, dar voltas várias vezes no elástico para que fique bem firme. Então, utilizei aqui 3 palitos e agora vou precisar de mais 2. Então, olhem só, vou firmar aqui com mais um elástico na ponta. Vou dar várias voltas para que fique bem firme. E agora ele ficou dessa forma. Agora eu vou abrir esta parte aqui para posicionar esses 3 palitos aqui, ó. Então, observem só. Mas agora, para deixar esta parte firme, vou precisar passar mais um elástico aqui novamente. Então, vou continuar aqui, dando volta, para que fique bem preso aqui no meio. Então, a nossa catapulta, ela ficou desta forma. Para colocar o suporte para encaixarmos a bolinha, eu vou utilizar uma tampinha de garrafa PET. E aqui vou utilizar uma fita para colar esta tampinha. Você pode estar utilizando uma fita adesiva ou até a própria fita crepe, a fita que você tiver em casa. Então, aqui vou colocar e está pronta a minha catapulta. Mas agora, o nosso outro passo, nós precisamos estruturar as nossas cestas de basquete. Então, como que vai funcionar? Os nossos copos descartáveis, eles serão as nossas cestas. Você pode colocar quantas cestas de basquete quiser na caixa de papelão. Eu vou utilizar aqui 5 cestas. Então, vou passar a fita aqui nos copos e vou colá-los ali na caixa de papelão. E você pode escolher as posições para dificultar o processo quando for tentar acertar essa cesta. Eu falei que eu iria utilizar 5 copos, mas para estarmos realizando esse processo, vou colocar aqui apenas 3 para vocês visualizarem melhor. Então, olhem só, coloquei aqui os 3 copos, que vão ser as minhas cestas. Então, cada copo pode valer uma pontuação, cada copo pode valer algum questionamento sobre algum tema que você queira produzir em casa ou na própria escola. Então, nós podemos utilizar diversas temáticas, como, por exemplo, música, filmes, games. Também podemos utilizar componentes curriculares, como geografia, matemática, língua portuguesa, e pode se fazer da seguinte maneira. Então, vou utilizar a minha catapulta e eu posso numerar os meus copos. E a cada ponto que a catapulta fizer, por exemplo, atingiu o copo número 3. Então, eu vou produzir uma cartinha com esta numeração, que será equivalente a alguma pergunta. Vou organizar aqui os meus materiais para nós vermos o funcionamento da nossa catapulta. Então, vou guardar aqui os copos que eu não vou mais utilizar, nem os palitos de sorvete.
Então, muito bem. Para a nossa bolinha na catapulta, eu vou estar utilizando uma fita crepe. Percebam que essa bolinha ela pode ser de qualquer material que você possua em casa, ou até mesmo uma própria bolinha que você tenha. Então, olhem só, vou aqui posicionar a minha catapulta e vou tentar acertar alguma cesta. Percebam que eu preciso posicionar um pouco melhor a minha catapulta. Vocês viram que bacana a utilização da catapulta e essa produção que nós realizamos? Então fica de sugestão para você realizar, ou se a minha ideia te inspirou em algum outro projeto, algum jogo, você pode estar compartilhando conosco no nosso e-mail, que é robotica@curitiba.pr.gov.br. Eu vejo vocês na próxima aula retomando sobre os conceitos tecnológicos. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Tchau! Gente, se preparem porque hoje o conteúdo vai ser especial. Com vocês! Jeito de demonstrar carinho na pandemia. Jeito número 1, o pezinho. Não é lá muito afetivo, mas já é um clássico. Jeito número 2, o autoabraço à distância. O segredo é abraçar você mesmo como se estivesse abraçando o outro. E imaginar que você está recebendo um abraço do outro no seu próximo abraço. Deu para entender? Jeito número 3, a dancinha sincronizada. Esse é só para quem gosta de uma diversão.